Olá, bom dia, pessoal do primeiro ano médio. Primeira aula da gente aqui nesse formato, né, de vídeo aula. Sejam todos bem-vindos a esta possibilidade de estudarmos através da sua tela, da nossa telinha aqui, do seu celular ou do seu computador. Eu espero realmente que todos vocês estejam bem, que a família esteja bem, que você esteja aí se cuidando, né? Cuidando também dos seus familiares, que a gente consiga passar rapidinho por esse processo, que aliás é mais um processo que será contado historicamente lá na frente, tá? E você aí tá fazendo parte desse processo, dessa pandemia, então a gente tem que se cuidar sim, para que a gente consiga sair disso quanto antes, tá bom? E enquanto isso, nós vamos conversar aqui sobre história, e não só sobre história, mas sobre outras matérias também, de acordo com os demais professores. Então eu vou pedir para vocês assistirem os nossos vídeos, não só história, mas outras matérias, né? Todas as outras, porque a gente está lançando aí, está postando para vocês no canal, e além disso a gente está mandando por e-mail também o link destes vídeos, tá bom? Lembrando a vocês, pessoal, que nós vamos seguir a grade escolar, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, história, eu vou soltar um vídeo para vocês de sexta e um de segunda, tá? Pode ser que aconteça de eu soltar um pouquinho antes, sim, mas no e-mail ele vai somente na data, o link segue na data da nossa aula. No nosso caso, sextas e segundas-feiras. Tudo bem? E agora, então, bem entendidinho, a gente começa aí a nossa aula revisional de história, tá bom? Vou pedir para que vocês, por favor, deixem uma mensagem, né, dizendo: professor, estive aqui, assisti, estou aqui, para que eu possa computar as presenças aqui no nosso diário também, tá, gente? Isso é muito importante, tá? A gente tá contando aí com a participação de todos. Se quiserem deixar um ok também, fiquem à vontade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quem quiser pegar a sua apostila para trabalhar aí junto, né? Para poder visualizar na apostila também o que eu estou falando, pode. Se quiser, fique à vontade, tá? Mas a nossa aula, como eu disse, ela é revisional do primeiro bimestre, até porque o segundo bimestre não chegou ainda, né? Se Deus quiser, estaremos lá na escola já. Mas é revisional. Então a gente vai começar lá de trás para frente, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre as primeiras páginas da nossa apostila, que é a história e sua cronologia, né? Então é desde o comecinho da história, desde o surgimento do homem, que aliás há várias correntes e teorias, né? A gente vai estar estudando especificamente hoje documentos históricos. De que forma a gente sabe, ou melhor, quais as formas da gente saber dos nossos antepassados, como é que eles viveram, quem foi o homem há não sei quantos milhões de anos atrás, não é? A história, gente, ela não é uma ciência que estuda apenas o passado, ela é uma ciência que está em movimento. A gente estuda o passado para entender o nosso presente e assim chegarmos a um futuro melhor ou com melhor condições, né? Então a história, o homem em si, também é objeto de estudo da história. Quando a gente estuda a mentalidade humana em determinado momento, a gente entende por que o homem agiu daquela forma naquele determinado momento, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos, né, quando a gente está estudando, por exemplo, Idade Média, a gente, no nosso olhar atual, né, no nosso olhar aqui do ano de 2020, a gente fala: nossa, como que eles podiam agir daquela forma, né? Que coisa mais sem sentido. Imagina que eu faria tal coisa. Gente, por favor, a gente tem que entender que naquele momento, né, dentro da concepção de verdade, dentro do que eles acreditavam, aquilo era o certo, né? Então, quando a professora fala da mentalidade, é justamente com o passar do tempo, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando os aspectos da vida e as nossas verdades, consequentemente. Tudo bem? Então, quando a gente estuda um momento ou uma cultura diferente da nossa, a gente tem que entender o momento histórico que eles estavam vivendo. O homem é fruto do meio em que ele vive.
Então, nós estamos vivendo 2020, obviamente muita coisa que aconteceu lá atrás não seria a nossa realidade. Aliás, não foi a nossa realidade. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que dizer que eles eram malucos ou que eles estavam agindo erradamente, tá? Eles agiam de acordo com as verdades que eles tinham lá. Então a gente vai estar falando de documentos históricos, como é que a gente entendeu todo o processo humano, quem é que registrou, aonde está registrado, como é que eu sei o que aconteceu lá na Idade Média, como é que eu sei quais foram os registros que disseram para mim sobre Sócrates, Platão, lá na Idade Antiga. Então tudo isso a gente vai estar analisando graças, tá, aos registros deixados pela humanidade lá atrás. Parem e pensem um pouquinho, gente. Tudo que está acontecendo. Vamos pegar a pandemia que estamos vivendo aqui, século 21, 2020. Vocês já pararam para pensar que daqui 400 anos, né, 500 anos, alguém vai estar estudando esse momento aqui da nossa vida? E muito provavelmente eles vão estar falando, nossa, mas eles se enfiaram dentro de casa, não saíram de casa para nada, como assim? Então vejam, o nosso momento é a nossa verdade, é o que a gente tem em mãos para fazer agora, né? E eles vão ter acesso ainda porque nós estamos deixando registrado tudo isso. E assim o acesso que a gente tem às outras civilizações, ou mesmo até da pré-história, justamente porque o homem deixa registrado. E por que que o homem registra? Para contar o seu cotidiano. Tá? Então o homem, desde lá da caverna, se a gente voltar lá atrás, na pintura rupestre, que eram desenhinhos lá nas paredes de caverna, o que que o homem queria dizer? Contar sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano, que ele caçava, que ele pescava, que a sua vida era dentro das cavernas, que era frio, enfim. Então todo o registro humano, ele deve ser apreciado, e é sobre isso que a gente vai estar falando. Tá bom? Então, documentos históricos diversos, pode ser escritos, como por exemplo, jornais, revistas. Então, eu vou pegar uma revista, um jornal de 1815, 1902 e vou ver como que determinada sociedade, quais eram os assuntos, os acontecimentos da época, né? Como que a gente sabe da peste negra lá na Idade Média? Como que a gente sabe, por exemplo, da gripe espanhola, 1918, há 100 anos atrás aproximadamente? Por conta desses registros, tá? Registros arqueológicos, então são documentos que a gente pode considerar histórico porque foram encontrados em sítios arqueológicos, tá? O que são sítios arqueológicos, primeiro ano? São espaços, né, na terra, na própria terra, em que o homem encontrou ali alguns objetos, como por exemplo, um pedaço de cerâmica, um prato, ou um material, uma ferramenta ainda da pré-história. Então, algum vestígio de que o homem achou ali, que o ser humano já passou naquele lugar. Então, tudo isso é pego, estudado, analisado para contar a história do homem lá de trás, tá? Documentos orais, como o próprio nome já diz, oralidade, falado. Isso aconteceu muito no continente africano, por falta justamente da escrita, que a maioria das tribos não tinham. Então, a oralidade contava-se de pai para filho, hereditário. Então, todo mundo contava a mesma história até que nós ficamos sabendo como que era aquela tribo há 300, 400 anos atrás, tá? E diversos outros, como filmes, mapas, selos, moedas, né? A moeda conta sobre um país. A moeda fala da história de um país, né? Geralmente na moeda tem lá a figura ou de um imperador, ou de um governador, ou de um nobre, né? Então a moeda também conta a história daquele país. Pinturas, letras de música. Se você pegar, por exemplo, a época da ditadura do Brasil, você vai encontrar um monte de música lá que trazia mensagens escondidas, né? Que as pessoas conseguiam decifrar do momento histórico que a gente estava vivendo. Então vocês imaginam isso daqui 300 anos, né? O pessoal que vai estudar o momento da ditadura no Brasil, 1964 até 85, imagina o pessoal estudando isso. Vão ler as músicas, vão falar, nossa, olha o que os caras passaram, olha o que eles viveram, né? Então, tudo isso, gente, são documentos que o homem acaba registrando para si.
Uma outra coisa que eu coloquei aqui para vocês é a arquitetura, né? O desenho das casas, toda a infraestrutura, a frente, o telhado, tudo isso conta a história. Tudo isso também fala de um povo, das suas tradições, do seu jeito de ser, né? E como eu falei para vocês, o homem também é estudado ao longo da sua vivência. O homem é objeto de estudo da história também. Tá bom? A história nunca está parada. Essa ideia de que história só fala dos velhos e grandes personagens heróicos, né? Não existe mais, tá, pessoal? História é ciência, uma forma também de analisar o desenvolvimento e a evolução do próprio homem. Show? Muito bem. Passado essas explicações, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a linha do tempo, tá? Aquela linha imaginária, criação humana, tá? Para a gente poder pedagogicamente trabalhar melhor, nos situarmos melhor em cada ponto, em cada momento da vivência humana aqui no planeta Terra, certo? Então vamos lá. Qual é o ponto principal que vai aí diferenciar o que eu posso chamar de pré-história e o que eu posso chamar de história? Vamos lá, 5 segundos. Existe um acontecimento que vai dividir o que é pré e o que é história. Quem lembrou? Descoberta da escrita. Muito bem. A partir do momento que o homem começa a utilizar a escrita, nós vamos considerar história. Tudo que vem antes a gente vai considerar pré-história. Gente, isso é, como eu falei para vocês, é uma forma que o homem achou de organizar vamos imaginar que são várias pastas, vários momentos da humanidade. Então, o homem achou por bem fazer dessa forma para a gente poder entender melhor todos os processos, tá? Então, na pré-história, a gente vai subdividir este momento em 2, precisamente. Período paleolítico e período neolítico. Paleolítico, ainda o homem muito rudimentar, e no período neolítico o homem já está na fase da pedra polida. O que é isso, gente? Ele já consegue pegar, por exemplo, um pedaço de pedra, lixar, polir, né, e fazer disso uma lança, um objeto pontiagudo que ele consegue ali caçar com mais facilidade, tá? Então a gente vai ter 2 momentos aí dentro da pré-história, um momento em que o homem ainda é muito rudimentar, né? Onde o homem é apenas coletor, ele não sabe plantar, ele não tem agricultura ainda em suas mãos, ele só colhe, né? Ele é apenas coletor, nômade, obviamente, porque quando acaba a comida ali, ele não sabe plantar nova árvore, ele simplesmente muda para outra região em busca de comida e de caça, alimento também animal, tá? Mas já no período neolítico, neo significa novo, então é um período que o homem já está se adiantando, evoluindo, ele descobre a agricultura e a partir daí, então, ele se torna sedentário, tá? Ele não tem mais a necessidade de ficar vagando, caminhando em busca de alimento. Ele descobriu que se ele pegar a semente daquele fruto que ele comeu e plantar, ele consegue uma árvore idêntica que dá o mesmo fruto e assim sucessivamente, tá? Agora falando da história, nós dividimos essa linha chamada história em 4 idades ou 4 elementos, tá? Então a primeira é a idade antiga. Quem fala a segunda para mim? Que pena que eu não posso ouvir vocês. Mas eu tenho certeza que alguém falou idade média. E depois idade moderna e por último a idade contemporânea, que é a nossa idade atual, tá? O momento em que a gente vive. Alguns alunos perguntam, professora, quando vai ser a próxima? Gente, a próxima a gente não sabe. A gente sabe que de um momento para o outro, algo muito relevante historicamente aconteceu para que mudássemos a nomenclatura do tempo que a gente vive, tá? Então, para vocês terem uma ideia, para a gente deixar a idade moderna e passarmos para a contemporânea, aconteceu o advento da Revolução Francesa. Tudo bem? Que foi muito significativo em questão mundial, não só para a França. Mas a partir deste episódio, o homem mudou a sua posição junto à política, à economia e tudo mais. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida quanto a essa nossa revisão?
Não sei, se aparecer dúvida, por favor, ou algum esclarecimento, escrevam para mim, tá bom? Esse vídeo deve estar indo agora aí pro canal, mas ele é um vídeo referente à data do dia 27, sexta-feira, tá certo, gente? Se tiver dúvida, por favor, manda aí pra professora, para eu poder tirar essa dúvida na nossa próxima aula, ainda que seja por aqui. Tá bom, sala? Um super mega beijo para vocês, saudade de todos aí do primeiro ano. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!